para já dizer que a comunicação social portuguesa é melhor, tem mais qualidade do que a italiana. Portanto, bem, antes de mais, dar as boas tardes a todos que estão presentes. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Não me vou alongar muito nas apresentações, dizer apenas que sou jornalista, trabalho e sou correspondente do Correio da Manhã na região, no distrito de Beja e também da CMTV. Colaboro também com alguns jornais, outros jornais regionais, e também sou diretor da Rádio Pax, uma rádio que está assediada em Beja, bem no coração do Baixo Alentejo. E é nessa qualidade que estou aqui, até porque o convite a participar neste seminário surgiu na sequência de alguns trabalhos que desenvolvi ou que desenvolvemos na Rádio Pax. Portanto, a minha intervenção vai ser de uma forma geral a apresentação de alguns certos de alguns trabalhos que nós temos apresentado e que nós realizamos, neste caso, na Rádio Pax. E já vou à questão que colocaste. Portanto, para já dizer, se quisesse falar só sobre este tema, que é o papel da informação no combate ao trabalho desumanizado, podia começar por dizer que o nosso papel é, por exemplo, e já foi aqui referido, trazer à tona de água aquilo que é um negócio que envolve milhões e, em alguns casos, que tem a ver com o tráfico humano. O tráfico humano é mais rentável do que qualquer outro tipo de tráfico, seja droga, seja de armas, etc. Portanto, é nosso papel, é o papel da comunicação social, denunciarmos casos desses, casos de trabalho escravo, e sim, esse trabalho escravo existe e continua em explorações agrícolas do Alentejo. E apesar da legislação existir, os empresários ficam sempre fora do alcance dos processos judiciais. Esta continua a ser uma realidade. Estes são apenas alguns exemplos desta realidade, e não queria focar muito neste aspecto. Portanto, é nosso papel, que fique bem assente, é nosso papel, é o papel da comunicação social, sim, denunciar insistentemente estas situações até que acabem de uma vez. Mas o nosso papel, como rádio regional, e agora falo aqui como jornalista da imprensa regional, não fica ou não deve ficar só por aqui. Como sabem, a comunicação social regional tem como já foi dito, uma proximidade diferente com as populações. Contactamos com as pessoas, coisa que os órgãos nacionais não o conseguem fazer por razões óbvias. Nós, a comunicação social regional, contactamos com as pessoas olhos nos olhos. Ou seja, conhecemos melhor os problemas, as dificuldades, as necessidades dessas populações. O Baixo Alentejo tem atualmente uma das maiores dinâmicas agrícolas do país. O Alqueva, todos já ouvimos falar, todos sabemos, o Alqueva e o regadio e o seu regadio trouxeram uma necessidade de mão de obra que há muito não existia. Só que esta dinâmica não tem sido acompanhada da estabilização demográfica necessária para fazer face às necessidades. Por outro lado, esta região, concretamente o Baixo Alentejo, é considerada um território de baixa densidade populacional, isto é, tem menos de 100 habitantes por quilómetro quadrado, o que, por via do envelhecimento da sociedade, acarreta problemas para as empresas, instituições, para toda a região. Portanto,
Deixa-me dizer aqui também que a escolha do Distrito de Beja para viver, para imigrantes escolherem viver, deve-se, na minha opinião, principalmente a dois motivos. Obviamente, é a oferta de trabalho agrícola, que está disponível, muito nesta altura, disponível na região, e também há um aspecto aqui que eu acho também que tem toda a relevância, que é a qualidade de vida e segurança que são inerentes também a este território. Ora, numa altura em que muito se tem falado, e bem, dos direitos dos trabalhadores imigrantes e na integração dessas pessoas, a Rádio Pax, há mais de uma década, defende, aliás, há muito mais de uma década, que defende que aquilo que muitos viam, e alguns infelizmente ainda veem como um problema, deve ser encarado como uma solução para a região e, obviamente, que também, consequentemente, para o país. Portanto, a integração destas pessoas e comunidades, obviamente que já está a fortalecer, vai fortalecer, neste caso, o Alentejo no futuro, algo que também vai, obviamente, contribuir para o repovoamento dos territórios de baixa densidade, como é o caso do Baixo Alentejo. Queria dizer também por outro lado, dizer aqui, por outro lado, que a chegada, enfim, isto é uma verdade lá para ali, mas a verdade, a chegada destes grupos, obviamente que envolve vários problemas e vários desafios. Desde logo, o acesso à saúde, a proteção social e a cultura e a religião, obviamente são situações sempre complexas em relação às populações autóctones. Portanto, esse choque do nativo para com o estranho pode originar cenários de racismo e xenofobia, em caso extremo até destabilização do regime democrático. Esta também é uma realidade. E aqui é fundamental que a comunidade local tenha conhecimento desta realidade, que tenha consciência da dificuldade de integração dessas pessoas. É importante que as comunidades locais, e eu sublinho este aspecto porque eu acho que é muito importante, é importante que essas comunidades locais acompanhem o trabalho desenvolvido em prol destes países e comunidades, mas também tenham conhecimento da importância que tem para o futuro das regiões e do país, da importância que essas pessoas têm também para as regiões. Portanto, as populações residentes têm que fazer parte, têm que ser incorporadas no processo de integração destes imigrantes. É muito importante que isso aconteça. Por vezes as rádios nacionais não se apercebem desta necessidade e lá está, rádios de proximidade, as rádios regionais, os órgãos de comunicação regional têm uma consciência diferente desta realidade. E este, concretamente, é também o nosso papel, informar desta realidade, fazer a ponte entre a comunidade local e a comunidade imigrante. Explicar os pontos que nos unem, ou explicar que os pontos que nos unem são muito superiores àqueles que nos separam. Desde há anos, esta parte, temos vindo a desenvolver vários projetos nesse sentido, e as nossas conversas têm sido basicamente na sequência desses, a nossa conversa com a doutora Reina, tem sido muito na sequência desses trabalhos. No último que realizámos, começámos por colocar em cima da mesa desenvolver 4 temas que nós achamos que teria toda a importância: educação, saúde, também proteção social e religião e cultura.
Os primeiros programas sobre educação, e aqui faço então, passo a expressão, uma lambuzadela naquilo que fizemos nestes programas. Por exemplo, no primeiro programa, ou nos primeiros programas, fizemos alguns programas sobre educação, debatemos, por exemplo, a experiência do Instituto Politécnico de Beja, no que diz respeito ao acolhimento de estudantes estrangeiros neste instituto, nomeadamente a comunidade PALOP, é uma comunidade já numerosa na cidade de Beja. Convidámos a participar neste debate o presidente do Instituto Politécnico, também a vice-presidente da Associação para a Integração dos Imigrantes de Beja, como representante desta comunidade, além de também os representantes dos agrupamentos de escolas. Falou-se nos acordos em vigor com os PALOP, como falámos em desafios para o futuro, ficou também explícita a ótica do aluno, as várias dificuldades e sugestões de melhoria para o futuro. Abordámos e discutimos temas como a habitação, o acesso à saúde, à informação. Como se sabe, nas novas famílias de imigrantes, os menores têm um papel preponderante. Tivemos então a oportunidade de avaliar as medidas de recepção e inclusão desses menores nas escolas. Estivemos lá nas escolas, falámos com os professores, fizemos um ponto da situação, fizemos essa recolha, esse levantamento, nós próprios, iniciativa de uma rádio regional. Desde logo, a interação também destes alunos com os restantes e vice-versa, os níveis de aprendizagem do português ou os apoios da escola à família do aluno como forma de encorajamento à educação. Mas principalmente conseguimos com estas conversas promover, e isto é que é importante, conseguimos com estas conversas promover compromissos entre ambas as partes no sentido de solucionar problemas existentes. E esse também é o nosso papel. Esse também é o papel da comunicação social. Um dos outros desafios à sociedade imigrante e aos residentes é a questão da saúde. Colocámos de imediato esta pergunta quando fizemos a análise dos temas a abordar. Fizemos imediatamente esta pergunta: estarão os nossos serviços de saúde preparados para esta nova realidade? Mas o hospital, neste caso em Beja, o Hospital Distrital de Beja, tem respostas para internamentos destas populações? Com o levantamento que nós fizemos, a resposta é não. Por enquanto é não. E esta é a realidade. Obviamente que se está a trabalhar para isso, mas neste momento ainda está muito aquém daquelas que são as necessidades. Portanto, nestes programas importou saber que cuidados de saúde são necessários para estas novas populações e também que utilização fazem do Serviço Nacional de Saúde. Enfim, para nos explicar que alterações está a acontecer e o trabalho está a ser feito na região, a este nível, convidámos a diretora do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, a doutora Conceição Margalha, foi uma pessoa também que se disponibilizou para colaborar connosco, mas também de forma a complementar o debate, tivemos também a participação de um representante da Escola Superior de Saúde de Beja, do Instituto Politécnico de Beja. Isto porque ele explicou-nos principalmente os desafios do ensino da saúde perante estas comunidades, tanto a nível técnico como cultural. E dizer mais uma vez que isto também é o nosso papel, é o papel da comunicação social. Um outro desafio é a questão da segurança social, o modelo social e cultural de muitas das comunidades imigrantes é distinto. E aqui colocam-se várias questões, mas eu destaco esta. Estaremos nós, como setores de populações, a adaptar-nos ou a adaptá-las ao nosso modelo?
isto foi tema para uma discussão também. Estão os nossos balcões de atendimento da segurança social ou de outras instituições públicas adaptadas a estas mudanças? Até que ponto esta população migrante está a contribuir para a sustentabilidade da segurança social? Mais uma vez, nós fomos para o terreno, fomos ao local, constatamos, investigamos, perguntamos e, sinceramente, não gostava de dizer isto, mas dizê-lo frontalmente que ainda há muitos muros para derrubar também neste sentido. No caso dos estudantes, já esgotei o meio tempo? Não, mais 3 minutos. Mais 3 minutos, muito obrigado. Então vou tentar resumir. Enfim, nós temos abordado vários temas. É um trabalho que temos feito na Rádio Pax ao longo dos anos, porque desde muito cedo que nós nos apercebemos com aquilo que eu fiz referência há pouco, com o Alqueva, com a necessidade de mão de obra, com toda a revolução que estava a acontecer nessa região, nós muito cedo nos apercebemos que era fundamental olharmos de frente para esta realidade. Dizer que, com algumas exceções, a comunicação social continua a dar mais atenção aos aspectos, e é verdade, continua a dar mais atenção aos aspectos negativos da imigração do que os fatores positivos. Todos os dias ouvimos que o número de imigrantes foi tido por vaga de assaltos violentos, imigrantes assaltam no Alentejo, imigrantes ilegais detectados em empresas. Isto é, passa a expressão, o pão nosso de cada dia, não é? Mas não ouvimos, por exemplo, que a escola C+S e secundária de São Teotónio, uma região que sofreu uma enorme pressão demográfica e também de alunos, onde há pessoas de dezenas de nacionalidades, neste momento, mais de 50% dos alunos são estrangeiros. Obviamente que numa primeira fase toda esta mudança constitui um problema, mas também constitui uma verdadeira oportunidade de construir projetos multiculturais e interculturais. E é uma zona onde, por exemplo, não se fala em fechar escolas. Ao contrário do que acontece noutras zonas do Alentejo e do país, fruto do despovoamento que estamos a viver. Há que puxar pelos bons exemplos, é sempre pelo exemplo, acho eu, mais do que pelas palavras, do que pela doutrina que se constroem as novas realidades. A cidade de Beja e o Baixo Alentejo está cheio de bons exemplos. Isto não quer dizer que se esqueça o caso de Odmira e de outras Odmiras, obviamente. Há muito trabalho a fazer para acabar com estas situações. Ainda tem quanto tempo, doutora? Acabar. Tem que acabar. Não. Acabo que tinha para Tenho que acabar, pronto. Mais 3 enfim, minutos. Vou tentar resumir mais. Portanto, dizer que esta minha intervenção foi mais ou menos a mensagem que fizemos passar num projeto, ou em vários projetos de rádio, de uma rádio regional, que foi candidato. Alguns desses projetos foram candidatados aos incentivos à comunicação social, salvo erro em 2018, agora não tenho presente. No entanto, estes conteúdos sobre imigração, a Rádio Pax desenvolve-os, como disse, há muito mais de uma década, há cerca de 13, 14 anos que nós vimos a desenvolver estes projetos. É inquestionável que a comunicação e a informação são instrumentos que podem e devem contribuir de forma positiva junto das populações para uma maior compreensão das implicações dos fluxos migratórios. Temos um papel, a comunicação social tem um papel de grande responsabilidade na formação da opinião pública portuguesa. Apesar de ter evoluído bastante, a comunicação social continua a ter grandes responsabilidades por criar a ideia de que os imigrantes estão associados à violência e, consequentemente, contribuindo para o aumento da exclusão.
Acredito que muitos de nós criamos esses estereótipos de forma inconsciente. Eu próprio o fiz durante algum tempo sem me aperceber daquilo que estava a fazer. É a comunidade africana, por exemplo, que é associada à violência, é uma mulher brasileira que parece estar ligada à prostituição, os próprios imigrantes de leste que são associados às máfias de leste, quando, como se sabe, as vítimas são eles próprios. Imigrantes a quem lhes é retirado o passaporte e são obrigados a entregar parte do seu ordenado. Antes de terminar, e vou mesmo já terminar, deixem-me relatar aqui alguns estes números ajuda-me aqui a concluir esta apresentação. Em 2020 atingimos o valor, Portugal, em 2020 atingiu o valor inédito de 662 mil estrangeiros a residir em Portugal. Alunos estrangeiros, em 2020, já representavam 7% do total de alunos matriculados. 2020 foi também o ano com maior número de cidadãos a adquirir a nacionalidade. 104 mil novos cidadãos portugueses. Há muita gente que ainda não viu os sinais claros de que os tempos são outros. Tempos com novas prioridades, novas necessidades, novas realidades. Por muitos, os imigrantes ainda são vistos como ameaça. Em tudo isto, a comunicação social tem um papel fundamental. E sim, temos que denunciar os casos de trabalho escravo. Sim, temos que denunciar as condições de miséria em que muitos vivem. Temos que trazer à tona os casos de outras Odmiras, mas também é importante falar dos temas que destaquei há pouco e fazer esse trabalho que destaquei aqui há pouco. Afirmar, olhos nos olhos, que a migração económica, que a migração desempenha um papel essencial no desenvolvimento social, económico, demográfico e cultural das sociedades globais que nós somos. Esta é a realidade e, sim, este também é o papel da informação. Obrigado. Bom, muitíssimo obrigada. Peço desculpa ter cortado aqui um bocadinho, provavelmente 4 ou 5 minutos, mas também para termos algum tempo para o debate. E era nesse sentido que abríamos o debate à sala, com alguma questão que queiram colocar, com algum comentário. O importante destes seminários é sempre a parte em que podemos trocar ideias e a partilha do que são as nossas experiências, os nossos conhecimentos. Não. Sim, Adriano. Está outro microfone. Obrigada. Está outro microfone ao fundo, mas. Muito boa tarde a todos. Senhor Diretor da Rádio Pax, António Lúcio, eu só queria pedir que concretizasse uma coisa que me deixou aqui. Eu estava a escrever e fiquei um bocado atrapalhado. Quando diz que há um choque entre o nativo e os imigrantes e que leva, todos sabemos, a problemas de xenofobia e de racismo. Mas disse uma coisa que me fica ainda mais preocupado e leva também à desestabilização do regime democrático. Gostava que concretizasse mais isso. Leva em que sentido a essa desestabilização? É uma provocação, percebe? Eu percebi. Posso responder? Eu posso fazer depois. Eu pedia só para se apresentarem, é Adriano Santos, é da Fidestra. Adriano Santos, sou da Fidestra. Portugal, pronto, só para também nos conhecermos um pouco dos que estamos.
Obviamente, como se sabe, enfim, eu vou explicar, e isso foi uma provocação, obviamente, não é? E vou aqui falar daquilo que é do conhecimento público. Obviamente que o aparecimento de certas e determinadas forças extremistas que encaram esta situação como um problema, que bloqueiam a mentalidade das pessoas e façam passar uma mensagem completamente fora daquilo que é a realidade. Obviamente temos que nos preocupar com essas forças, porque por isso mesmo, porque fazem a comunidade pensar de uma forma diferente. E, ao contrário, a comunidade tem que estar sensibilizada para acolher de uma forma positiva, de braços abertos, estas comunidades que vêm de fora. Tem que ter, a comunidade local tem que ter consciência que nós que precisamos dessas comunidades. Essas comunidades fazem falta a vários níveis. Portanto, temos de ter muito cuidado com essas posições radicais a nível da imigração. É só isso. É preciso ter muito cuidado, porque se criarem alguma força, a situação pode ficar complicada. Não, tem que pedir o micro, desculpe, senão o som não chega aos tradutores. Peço perdão, deixa-me então fechar o ciclo e para enfatizar aquilo, o meu pai era jornalista, para enfatizar aquilo que a comunicação social, os mídia têm de importância nesse combate a algumas ideias um bocado ultramontanas. E a minha pergunta é, para enfatizar isso novamente, é se a comunicação social, e sei que faz parte, é correspondente da CM-TV ou do Correio da Manhã, e se não é importantíssimo a comunicação social coartar ou ter mais cuidado com as mensagens que essas pessoas veiculam, porque existe neste momento em Portugal uma ideia de que não se deve deixar veicular determinadas ideias através de órgãos de informação, de determinadas pessoas ou grupos que podem nos levar a essa alteração de regime. O que é que pode dizer sobre isto? Não concordo absolutamente com isso. Os órgãos de comunicação têm que ter liberdade suficiente para fazer e desenvolver o seu trabalho, seja ele qual for. Agora, cabe às populações tirarem as suas conclusões e fazerem as suas escolhas, obviamente. Cabe também a alguns órgãos de comunicação fazer esse trabalho, o trabalho que eu há pouco fiz aqui referência, de informar bem as populações, para elas poderem tirar por elas próprias as suas conclusões. Agora, impedir que órgãos de comunicação social deixem de passar uma ou outra notícia, isso jamais estarei de acordo. Agora, nós temos e esse é o trabalho dos órgãos de comunicação, temos de trazer a comunidade para o nosso lado. Nós todos temos de trazer a comunidade. Sem a comunidade estar do nosso lado, não se consegue atingir qualquer que seja o objetivo. E aqui é fundamental as comunidades estarem sensibilizadas para estas situações e para poderem receber bem. Isso é fundamental. Agora, censurar informação, isso não. Temos mais duas perguntas, Isaías Afonso e o colega da Alemanha, Wolfgang. Se calhar está mal pronunciado. Isaías e depois... Ok. Podemos juntar e depois responder às duas, concorda? Sim. Gosto imenso de estar em presença de um jornalista da rádio Pax. Eu sou alentejano e ainda dancei ao som da Pax Júlia, que era uma excelente orquestra, efetivamente, da época.
Naturalmente que sou do Alto Alentejo, nasci no Alto Alentejo, mas vivi a maior parte do tempo no Baixo Alentejo. Eu fui professor em Serpa e fui professor em Vales Mortos. E, portanto, naturalmente que há aqui um certo conhecimento, independentemente de ter trabalhado 35 anos em França também a dar aulas. E queria aqui falar sobre um pouco da sua impressão sobre o multiculturalismo no fenómeno da integração. O multiculturalismo, a partir da Conferência de Munique, da altura de Merkel e da altura ainda do David Cameron, disse precisamente que o multiculturalismo falhou em França, na Alemanha e na Inglaterra. Sarkozy disse a mesma coisa, precisamente quando em Paris arderam 100 carros, 100 automóveis. E, portanto, este direito à diferença, que é a questão do multiculturalismo, em Portugal ainda não o sentimos, mas dou-lhe um exemplo já daquilo que faz parte, efetivamente, desse direito à diferença, mas eu coloco certas reservas sobre aquilo que está a acontecer em Odivelas. Ou seja, as escolas públicas abriram... Odivelas? Odivelas, sim. Ok. As escolas públicas abriram uma exceção, criaram cantinas para os alunos muçulmanos comerem carne halal. E, portanto, há aqui já um direito à diferença. O pior é se acontece a mesma coisa que na Alemanha, em que aparecem crianças na escola primária que são muçulmanas, nascidas na Alemanha, que não falam uma palavra de alemão. Veja só a dificuldade que há aqui neste fenómeno do multiculturalismo, como é que um professor, se não se servir da solidariedade dos alunos mais adiantados, para fazer a chamada pedagogia de síntese no final do ano. E, portanto, nós ainda não sentimos isso, até porque o multiculturalismo para os portugueses lá fora é ótimo. Nós somos bem integrados, nós integramos facilmente, somos bons trabalhadores, portanto, no estrangeiro. Aqui em Portugal ainda não sentimos esse fenómeno, mas é possível que ele apareça se continuarmos a criar cantinas com carne halal. É tudo. Obrigada, Isaías. Colega, o Wolfgang. Antes de... pode sim, peço claro. desculpa. Antes de passar a outro colega, deixe-me eu fazer referência. O senhor que... Isaías Afonso. Senhor Isaías Afonso. Sim. Disse que ainda dançou ao som da banda Pax Júlia, uma orquestra, era uma pequena orquestra que existia na Sociedade Filarmónica Capricho Begense. É verdade, não é? E deu aulas onde? Em Serpa e em Vales Mortos. A minha mãe foi professora em Vales Mortos. Portanto, já temos alguma coisa em comum também. Então... Não pode ser sem micro, senão os tradutores Pronto, não mas têm. era só isto, peço desculpa. Wolfgang. Señor Lucio, muchas gracias por su presentación. Yo tengo desde la perspectiva alemana y para entender mejor aún la situación de aquí, 3 preguntas. La primera, cuando hablo de migrantes, más bien yo supongo que aquí las migrantes también en el sector agrícola quedan permanentemente y no van como en Alemania 2, 3 meses a trabajar y regresan a su país. Creo que es así, si no me tiene que corregir. Lo segundo, usted habló del rol pues, de los medios de comunicación, de la escandalización, también de situaciones muy problemáticas. Me gustaría saber si aquí en Portugal, desde su punto de vista, hay un problema en enforzar las leyes, que ya quizá están buenos, o no hay buenas leyes que protejan a los migrantes. Entonces, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo opina? Y me gusta... Y es la tercera pregunta. Mencionó varias entidades con las que está trabajando. ¿Cómo trabaja o si pueden trabajar con organizaciones laborales como sindicatos? ¿Y qué rol juega la Iglesia? Yo soy el jefe de la Pastoral Obrera en Alemania. La Iglesia tiene presente este problema o este reto, más bien, yo nunca hablo de problemas, sino más bien de esa situación, o no tiene presente esta situación de migración que describió usted. Estas son mis preguntas y gracias de nuevo por su aporte. Muito obrigado. Começando pela última questão, nós também fizemos alguns programas, na Rádio Pax fizemos alguns programas sobre religião.
E é curioso que foram vários programas que fizemos e foram bastante participados, muito positivos. E conseguimos colocar à mesma mesa o representante, a entidade máxima da Diocese de Beja, que é o bispo da Diocese de Beja, e também o representante da comunidade muçulmana, também em Beja. E é curioso que nessas conversas nós nos apercebemos que, na verdade, são muito mais os pontos que os unem do que propriamente aqueles que os afastam. Portanto, foi muito positivo. Eu acho que a minha experiência e aquilo com que me deparo lá na minha região, acho que mesmo a nível de religião não existe de uma forma muito acentuada essa barreira, esse muro entre as várias religiões. Agora, voltando à primeira questão, cada vez mais no Alentejo deixou de haver o trabalho sazonal. Sabe que há uns anos nós recebíamos imigrantes para o trabalho no olival, para o trabalho na vinha, etc. Agora, obviamente que deve saber que o Alqueva, e com as potencialidades da Alqueva, veio revolucionar e mudar completamente esta imagem e esta realidade. Ou seja, aquilo que era o trabalho sazonal há uns anos passou a ser um trabalho consecutivo, ou seja, já não existe aquele trabalho sazonal. Os trabalhadores vêm, sim, e para ficarem, porque todo o ano existe trabalho e necessidade de mão de obra. A segunda questão, não me recordo. Sim, sim. Están escandalizando situaciones problemáticas. ¿Estas situaciones se debe a una falta de leyes adecuadas o más bien lo están escandalizando porque no se está, en inglés se dice, there is no enforcement of law? ¿Ya? É porque fiz aqui referência muito superficialmente. Eu, em relação às leis, aquilo que eu sei, não estou muito por dentro das leis que existem, mas sei que daquilo que existe, o principal problema é fazer cumprir aquilo que existe. Esse é o grande problema, porque são detectados casos eu vou utilizar esta palavra, casos de trabalho escravo, situações muito complicadas de imigrantes a viverem em situações completamente deploráveis, e eu ainda não vi, e desafio aqui alguém que já tivesse visto, responsáveis por essa situação, agricultores que recebem esses imigrantes, se já algum deles foi a tribunal e foi condenado efetivamente. Eu não me lembro, apenas um ou dois casos. Um caso que fez... Apenas um ou dois sim, casos. Fez Portanto, e mais não. Ou seja, isto quer dizer alguma coisa. Ou seja, as leis existem agora. De alguma forma, elas não são cumpridas. O doutor Artur pediu a palavra, mas só para acrescentar aí, temos pouquíssimas situações que tenham chegado a tribunal, pelo menos que o verdadeiro responsável, porque nesta cadeia não é que se vai montando, mas há um caso que há pouco tempo teve sucesso de um empregado, de um trabalhador agrícola romeno, que por acaso era no Baixo Alentejo, em Beja, que trabalhava para uma empresa também romena, e que o Tribunal de Évora, da relação, deu razão porque ele foi despedido sem justa causa. Mas é como diz, é um exemplo. É um exemplo. Não é? E por isso era também notícia na comunicação social desse exemplo. Doutor Artur, tem que usar o micro, desculpa. Vou-lhe passar, está aí. Boa tarde. Eu sou médico, fui durante algum tempo representante do Ministério da Saúde no Algarve, e ponho um problema, é o problema da integração desses migrantes com o próprio Serviço Nacional de Saúde. O problema da língua, o problema, que é o principal inclusivamente,
da própria religião, que nos obriga a determinados problemas. Como é que o Alentejo está a viver esse problema e o que é que, no fundo, vós como jornalista e que conhece o problema, como é que podemos solucionar isto, ou tentar resolver esta situação? Obrigado. Como tentar resolver? Como tentar resolver, não sei. Agora, vou responder com uma situação concreta que eu próprio presenciei. Um imigrante senegalês que, doente, foi à urgência do Hospital de Beja. E não havia comunicação possível entre o doente e os médicos que estavam no serviço de urgência. Foi chamado, o senhor não falava inglês, não falava francês, enfim, era impossível essa comunicação. A situação alastrou-se ali durante algum tempo, muito tempo. E nós, ao assistirmos uma situação daquelas, vimos logo que há ali uma falha. E qual é a falha? É alguém que possa fazer a ponte ou que possa traduzir, por exemplo, situações dessas. Como médico, com certeza, que se tivesse lá a possibilidade de ter um tradutor, obviamente que iria facilitar muito mais essa comunicação. Porque o problema da língua, vocês têm aqui? Sem micro não, doutor Artur, desculpe. Com o micro. O problema da língua é dos grandes obstáculos. No tempo, eu não lhe quero mentir, mas no tempo do Palmendo, criámos um gabinete logo à entrada da urgência, inclusivamente nas inscrições dos próprios doentes. Pronto. E tinham lá senhoras que faziam-nos as traduções. Não sei porquê, isso não era nosso, eram os contratos, isso acabou. Mas eu acho é que as próprias comunidades deveriam ter indivíduos a falar a própria língua para, no caso, quando se dirigissem ao Serviço Nacional de Saúde, à polícia, a outros órgãos, quer dizer, houvesse diálogo. Porque muitas vezes nós aqui no hospital, tive vários casos, de turcos, que eu não falava turco, eles também não, e o gesto muitas vezes era de tudo, e nós não víamos os doentes, víamos as análises. Era por palpite que nós chegávamos lá, porque não havia diálogo possível. E Portugal é um dos bons exemplos no ensino do português para estrangeiros. Imaginem os países onde isso não acontece. E há muito bons exemplos, por exemplo, nos vários agrupamentos das escolas em Beja, há muito bons exemplos disso. Fernando. Muito obrigado. De forma simples também, eu escutei com muita atenção e fiz registro de várias das afirmações, enfim, que resultam também de trabalho feito no terreno, com base científica até, e muito interessantes. E algumas, digamos assim, eu pedia, se possível, algum comentário das outras questões que eu fiz aqui registro. Primeiro, foi uma afirmação que é preciso, claro, temos que ter cuidado com as comunidades estrangeiras. Não pela vontade das pessoas que procuram melhorar as suas condições de vida, mas muitas vezes, e como não identificamos a sua proveniência, a sua cidadania, a sua cultura, a sua identidade, nós temos uma dificuldade enorme de trabalharmos a integração. Naturalmente, digamos assim, somos povos muitas vezes distintos, que não temos culturas em comum, muito menos a religião, e esse é um facto, digamos, difícil de trabalhar. É preciso ter cuidado. Nós sabemos, quando falo em ter cuidados, eu também o falo, tem a ver com os movimentos organizados, com as máfias organizadas, que trazem esses trabalhadores para Portugal e os exploram. E a minha questão vai no sentido do seguinte. Nós temos portas abertas. Acha que se controlássemos melhor as entradas, identificássemos quem entra, podíamos mais facilmente acompanhar a integração e verificar até mais cedo do que mais tarde a sua maneira de ser, a sua cultura, a sua identidade, evitar conflitos futuros. E também a partir daí seria mais fácil depois fazermos o acompanhamento da sua integração, do que fazem, e a partir daí também chegarem a movimentos organizados também de empresas portuguesas com poucos ou falsos escrúpulos que se aproveitam e exploram.
Portanto, já é uma segunda questão. Ou então, se de facto no âmbito do estudo que fez, porque essa questão pareceu-me em dúvida, como trabalhar, digamos assim, as organizações para que elas se adaptem, desde logo à necessidade de mudarem, ou se de facto os imigrantes é que não também têm essa disponibilidade para mudarem e se integrarem. Porque essa questão foi uma questão bem colocada pelo senhor. Será que estão as nossas organizações, ou o que temos que fazer para as nossas organizações fazerem as alterações que precisam para acolher, integrarem, responderem aos seus anseios, aos seus problemas? Ou será que os imigrantes também continuam a não manter essa disponibilidade para se integrarem? E termino com uma questão última. Há muita ideia, que já aqui é abordada um bocadinho pelo Isaías Afonso, que tem a ver com as questões do multiculturalismo, da importância dada em determinadas ocasiões e o reconhecimento depois do seu fracasso. Nós temos aqui pequenas diferenças entre o multiculturalismo e o interculturalismo, digamos assim. Se no Alentejo se nota que há procura de território por essas comunidades estrangeiras, desde logo, mantendo viva a sua atividade cultural entre as suas comunidades e com pouca disponibilidade para se integrarem. Muito obrigado. Obviamente que esse esforço tem que ser sempre feito de ambas as partes, quem vem e também quem recebe. Eu acho que há ainda um grande trabalho a fazer a vários níveis, a nível das várias associações, que têm que fazer um trabalho um melhor trabalho daquilo que fazem para ajudarem esses imigrantes a integrarem-se também de outra forma, também a enquadrá-los de uma forma mais fácil nessa nova realidade, ou nesta nova realidade, mas também da parte de quem recebe há muito ainda a fazer. E eu reforço aquela ideia de há pouco. Eu acho que não se consegue ir muito além se não tivermos e se não se tiver as comunidades ao lado. Eu acho que para se conseguir atingir objetivos temos de ter a sensibilidade, temos de ter essas comunidades ao nosso lado, temos que as sensibilizar para estas novas realidades. Esse é um grande, penso que isso é fundamental. Qual foi, peço desculpa, mas qual foi? A questão da entrada, digamos assim, primeiro para dizer que Portugal tem excelentes exemplos, é dos países da Europa com melhores exemplos de integração. Isso é uma questão que me parece clara. Isto não é um problema deste ou daquele governo, não é um problema desta ou daquela lei, é um problema essencialmente de todos, mas também das instituições públicas que servem ao Estado e que não servem a todos. Acho que isso é uma questão que deve ser aqui notada, porque estamos em debate com cidadãos de outros países, e de uma forma geral nós hoje vamos todos nos entendendo do que está passando em cada um dos países, mas é bom que a gente diga isto, porque isto faz parte de relatórios internacionais e que não há dúvidas que esse é um facto. Agora, a questão é, digamos, muitas vezes nós interrogamos se temos os que precisamos, mesmo percebendo este espírito de solidariedade e de abertura que devemos ter, mas estamos a receber pessoas, primeiro, quando falo de identidade, falo de saber a sua idade, a sua cultura, a sua história, até muitas vezes, porque nós temos aqui. Nós para concorrermos a um emprego, nós precisamos apresentar um currículo. As pessoas sabem quem é o nosso passado. E nós temos pessoas, não estou com isso a criar aqui nenhum movimento que possa ser catalogado com xenofobia ou racismo, não nada disso. É tão somente diagnosticando problemas e procurando encontrar, como este seminário, resposta a muitos desses problemas. Se nós estamos a facilitar, digamos assim, desde a entrada e não facilitando a entrada, depois temos mais dificuldade em controlar o seu acompanhamento da sua integração. Essa é uma questão que me parece fundamental. Ou não, digamos assim, não é? Pois, eu sinceramente não lhe sei dizer isso. Posso lhe dar a minha opinião, é verdade que deveria haver, de alguma forma,
uma maior atenção quando recebemos, obviamente, devia haver uma maior atenção para saber e para ter também um historial e poder acompanhar encaminhar também essas pessoas, obviamente que sim, que deveria haver uma maior atenção a esse nível. Agora, o que está a acontecer, como é que está a legislação, quais são as necessidades, etc. Isso não lhe sei responder. É para o João Paulo, mas antes disso, eu estou certa que os programas que fez, e porque os conhecemos, não versam sobre essa questão, mas no próximo painel tenho a certeza que há um conjunto de respostas que serão dadas à questão do Fernando Moura e Silva, e pedi então João Paulo. Olá, boa tarde a todos. Uma pergunta que tem a ver com aquilo que seja a sua experiência aqui no Alentejo, no Baixo Alentejo, e que eu penso que tem interesse aqui para a sala, que já foi discutido em muitos fóruns nossos, que é como é que vê o papel das organizações de trabalhadores, nomeadamente os sindicatos e outras organizações de trabalhadores, nesta questão do acolhimento e na questão da integração. Há efetivamente, essas organizações envolvem-se nessas questões, têm formas de defender também os trabalhadores migrantes, ou abstêm-se desse processo, ou não fazem exatamente o que deveriam fazer. Por um lado, as organizações de trabalhadores, por outro lado, a sociedade civil. Eu penso que a sociedade civil e as associações e as organizações locais são instrumentos muito potentes para promover a integração, porque muitas vezes, através da participação nas associações, pode-se promover a integração das pessoas. Isso é uma realidade no Alentejo que conhece, ou é de outra maneira? Respondendo de uma forma objetiva, não. Não existe ou não se conhece o trabalho dessas organizações sindicais. Pura e simplesmente não existe. Na região, na minha região, isso não tenho conhecimento dessas organizações. Obviamente, sim, que existem várias associações que ajudam imigrantes, encaminham-nos, tentam-lhes dar uma indicação do caminho a percorrer, mas mais não passa disso. Um imigrante, por exemplo, que tenha uma situação, um problema qualquer com a empresa para onde está a trabalhar, vai ter muita dificuldade em resolver o seu problema. Porquê? Porque elas existem. O trabalho, em termos práticos, o trabalho é que não se vê. E ele terá muita dificuldade em resolver essas situações. Eu vejo ainda duas questões na sala, não sei se há mais alguém, porque juntávamos as três questões. Se este cronómetro estiver certo, estamos a 20 minutos das 4? Não, então? 3h20, ok, das 4 que é a pausa, está certo, para respeitar os horários dos tradutores, não é? Porque estamos a falar aqui de humanização do trabalho e o trabalho dos tradutores também é muito duro neste sentido. Portanto, pedia só vejo duas questões, se não há mais nenhuma, três questões. O Brandão, o Wolfgang e o Ricardo, não por esta ordem, não importa, e depois respondi em conjunto ou quero responder em conjunto? Muito obrigada. Okay. Mi pregunta se anexa a la pregunta de usted. Es un problema que las instituciones laborales, en este caso los sindicatos, les cuesta mucho meterse en el contexto de los migrantes. En España, en Huelva, por lo menos hay un tipo de autoorganización de los trabajadores en el campo, hasta que formaron algo como un sindicato, por lo menos un organismo para ellos mismos organizarse y manifestarse. Como ustedes están en contacto con estos grupos de migrantes, ¿no vea por ahí alguna posibilidad de organización de los migrantes mismos? Obrigada. Porque los sindicatos, pues, así es en Alemania, nomás se preocupan de sus miembros.
o sea, membresía, afiliación, entonces sí hay ayuda. Pero es muy difícil afiliarlos. Pero quizá la autoorganización puede ser una salida. Me gustaría su opinión. Ricardo, juntávamos as 3 questões. Olá, boa tarde. O meu nome é Ricardo Boto, sou do CFTL, Centro de Formação em Tempos Livres. Eu queria dar apenas um testemunho no sentido daquilo que se tem estado a falar esta tarde. Eu sou de Ceia, uma cidade do interior de Portugal, e o que é que acontece? Os jovens, como é natural e tem acontecido no nosso país, têm nascido menos crianças, e isto para dizer que em 1990 a escola tinha 900 alunos e em 2015 tinha apenas 3 turmas. Era uma escola do 5º ao 9º ano que deixou de ter alunos, e a solução passou por acolher 120 jovens PALOP de São Tomé e Príncipe. E depois, o que é que também conseguimos? Eu faço parte da direção dos bombeiros da minha freguesia, e conseguimos que pelo menos 37 deles fizessem parte da escola dos bombeiros. O que é que isso permitiu? Que, para além dos estudos que eles tinham e que os ocupava no seu dia-a-dia, entraram também nos bombeiros. Um deles já faz parte dos quadros, e que depois, passados 3 anos que eles tinham na escola, a possibilidade de eles permanecerem em Portugal seria através de um contrato de trabalho. Alguns deles já estão em lares de idosos. Isto para dizer o quê? Que, fruto do despovoamento do interior, encontramos aqui uma solução para combater isso, e pronto, é um pouco para ir de encontro àquilo que foi falado ao longo desta tarde. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Vejo, era Brandão. Então. É Brandão Guedes. E depois mais adiante apresentarei-me, porque vejo que temos pouco tempo, mas eu fiquei aqui com uma certa dúvida relativamente à questão da integração. Não percebi bem, ou percebi que porventura o exercício, digamos, a promoção da cultura dos grupos imigrantes, que poderia eventualmente afetar a nossa. Entendi assim, não sei se entendi mal. A minha experiência relativamente a uma terra que é onde eu vivo e que tem muitos imigrantes, chegou a ser a primeira comunidade brasileira, que é a Costa de Caparica. O associativismo fez um trabalho antes da pandemia, claro, a pandemia veio interromper, um trabalho muito interessante, portanto, cooperativas, IPS, casas dos pescadores, etc., um trabalho no sentido de valorizar precisamente a cultura das comunidades, dos sírios, dos ucranianos. Além da aprendizagem de português, fazíamos festivais de culinária e comíamos de tudo, e músicas, ou seja, eles sentiam-se valorizados. E é engraçado que na Costa da Caparica, apesar de haver pelo menos atualmente alguma quinzena ou vintena de nacionalidades, não tem havido graves problemas, graves conflitos, pelo contrário. A situação melhorou nos última década de uma forma espetacular. Não há roubos de carros praticamente, há alguns problemas. O centro paroquial, nomeadamente o centro paroquial da Costa da Caparica, tem um trabalho social a esse nível muito bom, e com o restante associativismo. Portanto, o associativismo é fundamental, e vamos reativar, logo que a pandemia nos permita, as universidades séniores para os mais velhos e os festivais, os convívios, mas valorizando a sua cultura. Claro que as leis do país são para cumprirem, seja para um sírio, seja para um português. Nada impede que eu manifeste a minha cultura transmontana e doriense, ou o sírio manifeste a sua cultura síria. Obrigada. Muito bem. Em relação à sua questão,
em relação aos sindicatos, é verdade que eles existem, mas dão mais atenção aos locais do que propriamente aos imigrantes. Já que eu disse que a comunidade imigrante tem grandes problemas para resolver, passo a redundância, para resolver os seus problemas. Essa é uma situação que se deve ter em conta. E acho que devia haver da parte das associações uma pedagogia de forma que formassem ou indicassem o caminho a esses imigrantes para eles próprios se organizarem. Haver a própria organização desses imigrantes. Penso que seria muito mais fácil para ultrapassar certos determinados obstáculos. Outra coisa que e cá está a responsabilidade da sociedade civil, da comunidade. Eu sublinho sempre este aspecto porque eu acho que é muito importante. Era importante casos como aquele, eu conheço alguns casos, como daquele senhor que faz parte dos bombeiros, e que receberam, incentivaram imigrantes a participarem e a fazerem parte da corporação. Em Beja também existe, e noutras corporações à volta, nos vários concelhos à volta de Beja também isso exige. Em algumas associações, até associações de solidariedade social que existem, há muitos imigrantes já integrados a participarem nessas ações, a fazerem parte da vida dessas organizações, dessas associações. Isto é fundamental, é muito importante e, obviamente, isto só se consegue com a tal comunidade, desde que a comunidade esteja sensibilizada para isso acontecer. Bom, para não derraparmos no tempo, eu não sei se o Guilherme tiver uma frase de síntese ou se depois a anexamos ao relatório final e que faremos chegar as conclusões a todos os presentes. Ora bem, uma frase seria muito difícil. É verdade que eu tenho aqui 5 páginas, mas mesmo assim... Então nós vamos mesmo dispensar. Mesmo assim eu não saberia, obviamente, dizer da mesma forma como nós ouvimos. As pessoas, a começar pelo Pia Giorgio, naturalmente, e a seguir o António, as comunicações foram tão ricas que nós nos perdemos várias vezes. Eu tenho o registro que depois será feita a sua redação. Aquilo que poderia salientar numa frase é que estamos todos muito preocupados com a situação da migração e muito interessados em resolver as situações menos positivas. É isso. Obrigado. Obrigada, Guilherme. E então só, antes de dar uma salva de palmas aos nossos dois, no fundo, oradores, eu queria aqui, em nome da Fidestra, entregar uma coisa perfeitamente singela, mas que tem um significado. Os produtos, quando vêm, por acaso são alentejanos, eu sei que está a olhar, mas quando vêm da terra... São de qualidade, são alentejanos. Quando vêm, exatamente, mas acima de tudo, são feitos por mãos que são respeitadas no trabalho agrícola, na recolha deste trigo, desta farinha, não é verdade, com que se fazem estes bolos. E, portanto, é apenas esta a mensagem que queremos passar e é com isto que me despedia e entregava. Esta é mão de obra não escravizada, esta é mão de obra não escravizada. Muito obrigada. Agora tínhamos a pausa café. Eu espero não termos ultrapassado muito tempo por causa dos intérpretes e queria só, em termos de logística da organização, pedir 3 favores. O respeito pelos tempos
de entradas das pausas e, portanto, de estarmos na sala a tempo e horas para não derraparmos. Por favor, entreguem à organização, ao secretariado que está lá fora, o documento de gastos, de despesas de viagem. Todos os estrangeiros sabem como é que se processam os documentos, bilhetes de avião, faturas, tudo isso. Os nacionais também sabem. Na pasta que vos entregamos, ou qualquer outra pessoa que tenha despesas, está a folha de custos, é só preencherem, retirarem e entregarem ao secretariado. É muito importante que amanhã de manhã isto esteja nas mãos da organização. E depois dizer-vos que antes de encerrarmos a última sessão serão dadas as indicações, porque o jantar não é aqui no hotel, mas depois os colegas que estiverem nesse painel vão dar essa indicação. Então, um bom café português que também é feito com muito carinho por todos. Muito obrigada. Até já.